Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 16 de fevereiro de 2021 e hoje não tem carnaval, né? Mas enfim, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a vacinação contra a Covid-19 no Brasil. A quantas anda e o que a gente pode esperar daqui para frente. Então, para começar, esses daqui são os dados das doses que a gente já recebeu da vacina contra a Covid-19, na verdade das duas vacinas contra a Covid-19 que estão chegando por enquanto no Brasil. A primeira dose, lembrando, foi a primeira remessa, lembrando que foi a maior remessa até agora, 6 milhões de doses da Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan, né, que foram disponibilizadas aqui para o Ministério da Saúde no dia 17 e ao longo do dia 18 e 19 foram enviadas para todos os estados do Brasil, meio que proporcionalmente em relação à sua população nos grupos prioritários, nos grupos de risco da fase 1. E aqui, depois a gente recebeu mais 3 remessas de vacinação, infelizmente foram com números decrescendo, foi diminuindo a quantidade de vacinas que a gente recebia em cada remessa. Teve no dia 22 uma remessa dupla de 900 mil doses da Coronavac e mais 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, né? Essa daqui que foram aquelas 2 milhões de doses importadas da Índia. Depois, no dia 29, a gente recebeu aqui mais 1 milhão e 800 mil doses da Coronavac. E por fim, no início de fevereiro, aqui no dia 5, a gente recebeu mais 1 milhão e 100 mil doses da Coronavac, o que totalizou 11 milhões e 800 mil doses disponíveis para o Brasil aplicar. Infelizmente, desde o dia 5 até ontem, a gente não tinha recebido mais nenhuma remessa. A gente continua aqui com 11 milhões e 800 mil doses. A próxima remessa que está sendo esperada pelo país é aqui a partir do dia 23, que o Butantan vai disponibilizar mais vacinas, mas depois eu falo mais sobre isso. Eu quero falar agora um pouco sobre a vacinação. Como é que tá, além de quantas doses a gente tem, quantas doses a gente está conseguindo aplicar. Então a primeira coisa que eu queria observar desse gráfico, a gente está com um crescimento basicamente linear. E para quem lembra o que é o crescimento linear, é aquele crescimento que não tem uma grande aceleração. A gente vê que esses pontos eles estão alinhados praticamente numa linha reta. Tá certo que essa última parte do dia 6 ao dia 15 está um pouquinho mais acelerada, deu uma acelerada na verdade nessa última semana, mas isso daqui espero que se mantenha essa aceleração, né? Que a gente consiga continuar acelerando. Mas por enquanto a gente está basicamente perto do linear. E ontem a gente já tinha conseguido aplicar 5.730.822 doses de um total de 11 milhões e 800 mil. Então a gente está basicamente, né, um pouquinho para menos da metade do todo que a gente tem, a gente já aplicou, o que é bom ser menos da metade, porque a gente sabe que as vacinas as vacinas têm que ser aplicadas em 2 doses, e por enquanto a gente só aplicou 304 mil segundas doses, por assim dizer, né? A expectativa é que aqui até o dia 20 de fevereiro a gente chegue pelo menos a 573 mil pessoas que já receberam a segunda dose, porque é aquela coisa, demora no máximo 28 dias, ou seja, 4 semanas, e fecha 4 semanas aqui no dia 20 de fevereiro desse 573 mil doses aplicadas. Então, esse gráfico das pessoas que receberam a segunda dose, ele tem que crescer muito parecido com esse gráfico aqui da esquerda, só que transladado umas 4 semanas para a direita. Enfim, como é que está a nossa capacidade de vacinação? Se a gente olhar aqui a quantidade de doses aplicadas por semana, na primeira semana quase não foi aplicada muito pouco, porque era o início da campanha, vários estados receberam um pouquinho depois, não tinha muito como vacinar em massa ainda nessa primeira semana. A segunda semana já conseguiu vacinar 1.473.000 pessoas, a terceira semana mais ou menos no mesmo patamar, e aqui nessa quarta semana, que é uma semana de 9 dias, né, só que aqui esses 2 dias a mais
é exatamente domingo e a segunda-feira de carnaval, né? Então, esses 2 dias não tem um impacto muito grande, muito significativo na vacinação. A gente conseguiu vacinar um pouco a mais, 2.250.000, se a gente arredondar para cima um pouquinho. E por que a gente conseguiu essa aceleração? Porque em vários lugares do Brasil, até aqui, até essa data aqui do dia 6, era a vacina que procurava a pessoa, né? A primeira fase eram aqueles profissionais de saúde, eram idosos acamados, era todas aquelas pessoas que não iam atrás da vacina, mas se inscreviam para receber a vacina e a vacina chegava nas pessoas. Agora, essa última semana a gente viu em vários lugares do Brasil abrindo a vacinação para idosos acima de 85 anos, acima de 83, acima de 80, acima de 90, que esses idosos iam buscar a vacina. Então aí acelera o processo, porque agora a equipe fica num lugar, não tem esse tempo de se locomover, a logística é mais normal, mais comum a uma campanha de vacinação. Então existe aqui essa aceleração nessa semana exatamente por conta desse fator, eu imagino. E agora, a partir de agora, a aceleração tem que aumentar. Eu acho que a gente vai chegar fácil a mais do que essa quantidade aqui de vacinas aplicadas por semana. Mas enfim, deixa eu fazer uma análise numérica da situação. O que é o meu número mágico? Eu digo meu, mas não é meu, né? É o que eu adoto, né? 100 milhões de doses. Isso daqui, para mim, é o que a gente precisa, porque aí, com 100 milhões de doses, a gente consegue 2 doses para 50 milhões de brasileiros. E por que 50 milhões de brasileiros é importante? Aquela coisa que eu já falei, finaliza as fases 1, 2 e 3 da campanha nacional de vacinação. Lembrando que as fases 1, 2 e 3 incluem todas aquelas pessoas que são grupo de risco, em particular todas as pessoas com 60 anos ou mais e também todas as pessoas com qualquer idade que tenham comorbidades lá na lista divulgada pelo Ministério da Saúde, não sei o que. E também, claro, todas as pessoas da fase 1, que incluem profissionais de saúde, indígenas, pessoas com deficiência institucionalizadas, vários desses grupos que já estão sendo vacinados agora. Então, 50 milhões de brasileiros imunizados, a gente vai ver um grande impacto na letalidade. Não é nem questão de imunidade coletiva, imunidade de rebanho que eu estou colocando aqui nesses 50 milhões. Eu estou colocando mesmo a redução da letalidade. A gente sabe que essas fases 1, 2 e 3 são as pessoas que mais vêm a óbito. E aqui, claro, os profissionais de saúde que não vêm tanto a óbito, mas só que são importantes. A gente não pode perder eles num combate. Então, quando a gente conseguir terminar essas 3 fases, a gente vai ver o número de óbitos diminuir. E é isso que a gente mais quer. Então, para mim, eu estou trabalhando assim, ó, quando a gente chegar em 100 milhões de doses, é a primeira etapa. O que vier depois é lucro. A fase 4, 5, 6, quantas fases vierem depois, é para depois. Eu não estou me preocupando com isso agora, eu estou me preocupando nessas fases, eu estou me preocupando com 100 milhões de doses. E agora? Se a gente continuar na média, se a gente aumentar um pouquinho até a média, se a gente fizer 2.500.000 doses por semana, a gente até agora, lembrando, a gente não conseguiu atingir esse número. Mas digamos que a gente consiga atingir esse número, aí faltariam 38 semanas para chegar em 100 milhões de doses. Ou seja, a gente só conseguiria chegar nesse número mágico lá pelo início de novembro. Então, é muito tempo. A gente não tem tanto tempo. A gente tem que conseguir acelerar a nossa vacinação. Vamos dizer o seguinte, e se a gente conseguisse duplicar esses 2.500.000? Se a gente conseguisse 5 milhões de doses por semana a partir da semana que vem, em 19 semanas a gente chega no nosso número mágico, ou seja, lá no final de junho a gente teria 50 milhões de imunizados. Já é uma data mais factível e, sinceramente, a gente tem a capacidade de vacinar 5 milhões de doses por semana, ainda mais quando a gente estiver abrindo para as pessoas buscarem a vacinação. Se a gente fizer isso de uma maneira organizada, que é como a gente está vendo, tem fura-fila? Tem fura-fila, mas está organizado. As furadas de fila são ainda a minoria. O que está acontecendo é alguma inversão de prioridade, principalmente
dentro dos profissionais de saúde, mas espero que isso já esteja... Espero não, eu sei que isso já está um pouco mais sendo fiscalizado e está diminuindo essas inversões de prioridade. Então, a meta, o desafio para o Brasil é atingir essa média de 5 milhões de doses por semana ou até melhorar essa média. Eu não espero que a gente consiga, a partir da semana que vem, vacinar 5 milhões, até porque se a gente vacinar em uma semana 5 milhões, acabaram as doses que a gente tem. Então, não é de se esperar que a gente consiga já a partir de semana que vem ou na outra esse valor. Mas só que como a gente pode passar esse valor, eu até estou acreditando nessa data. Eu acho que a gente consegue cumprir esse desafio de, no final de junho, vacinar 50 milhões de pessoas com 2 doses, ou seja, ter aplicado 100 milhões de doses no final de junho. Vamos lá, vamos tentar fazer essa meta, esse desafio. Agora vem a parte, né? Mas que mais importa? Tem como fazer isso? Sim ou não? Vamos dar uma olhada nos fatos. A capacidade de vacinação, a gente tem 1 milhão de doses por dia para o Brasil, que tem um sistema único de saúde muito forte, muito capilarizado. A gente consegue vacinar 1 milhão de pessoas por dia. O gargalo é na produção. Talvez a gente não tenha 1 milhão de doses por dia para, entre aspas, gastar. Porque não é gasto, né? Enfim, talvez a gente não tenha como produzir essa 1 milhão de doses. Mas vamos de novo olhar os números. Primeiro, o Instituto Butantan com a Coronavac, que por enquanto é o principal fornecedor de vacinas para o Brasil. A gente está dependendo dos insumos, o IFA, né, importados da China, por enquanto, e infelizmente a expectativa é que pelo menos até outubro continue essa dependência. Existe a transferência da tecnologia, a gente vai conseguir produzir o próprio IFA da vacina aqui no Brasil, no Butantan, mas só que pelo menos até outubro não existe essa expectativa de que já tenha essa transferência de tecnologia. Então até outubro a gente vai ficar dependendo dessa importação de IFAs da China. Mas o Butantan já possui IFA suficiente para produzir mais de 17 milhões de doses, ou exatamente 17 milhões de doses. É um número muito próximo aqui de 17 milhões. E já recebeu mais do que uma remessa desse IFA. E com esses IFAs que o Butantan recebeu, a partir do dia 23 de fevereiro, pretende já conseguir entregar 600 mil doses por dia. Aí em uma semana seriam os 4 milhões e 800 mil, 4 milhões e 200 mil. Eu sei que o Butantan vai, a partir da semana que vem, começar a entregar doses com uma certa regularidade. Então a gente vai ver aquele gráfico do número de doses que a gente tem aumentando com um pouco mais de constância, mais frequente. E além disso, tem a expectativa de conseguir superar 1 milhão de doses por dia. Só o Butantan, a partir da semana que vem, já vai ter essa capacidade de 600 mil doses por dia, sendo que a gente precisa de 1 milhão. Então, já vai ser um número próximo. E só o Butantan consegue superar 1 milhão de doses por dia desde que tenha os insumos. Mas só que eu tô achando o seguinte, já recebeu 2 doses de insumos e eu não vejo por que pararia de receber os insumos. Então eu estou acreditando bastante que o Butantan vai conseguir entregar pelo menos esses 600 mil doses por dia por um longo período de tempo, por meses a fio. E com 600 mil doses por dia a gente já faz uma boa vacinação. Claro, a meta é 1 milhão. Então a gente vai ter a Fiocruz. A Fiocruz, ela está produzindo, ainda não, agora ela já começou a produção da vacina da AstraZeneca com a Universidade de Oxford, que finalmente ganhou um nome, ou finalmente eu descobri o nome dessa vacina, é a Covishield, adorei o nome, né? O escudo, o Covid, né? Enfim, e também depende de insumos importados da China, mas tem uma diferença. A expectativa da dependência da Fiocruz, da transferência de tecnologia, é abril. Ou seja, que em abril a Fiocruz já consiga produzir os próprios insumos em território nacional. E aí perde a dependência dessas importações da China e vai conseguir ter uma produção sem engasgo, né? Não vai
precisar parar a produção porque faltou insumos. E já possui insumos para produzir 2,8 milhões de doses, mas essas daqui, digamos assim, são doses um pouco mais burocráticas, porque ainda são as primeiras doses produzidas pela Fiocruz. Então primeiro vão vir 400 mil, que vão para uma fase de testes, de controle de qualidade, não sei o que, e aí depois é que elas vão ser disponibilizadas. Então essas 2,8 milhões não é tão imediato quanto o Butantan, mas a notícia boa é essa, que a Fiocruz, a partir de abril, vamos dizer assim, maio, né, porque tudo atrasa um pouquinho, a partir de maio vai conseguir produzir independente de insumos da China. E a capacidade que a Fiocruz pretende chegar, espera chegar, é 26 milhões de doses por mês. Então, mais ou menos, até um pouco a mais do que a capacidade do Butantan, né? Que na verdade 1 milhão de doses por dia, eu não entendo se é 7 milhões por semana ou se é 5 milhões por semana, porque eu não sei como é que funciona a produção sábado e domingo, sendo bem sincero, mas enfim, é uma produção bastante relevante, e o Butantan junto com a Fiocruz conseguem superar essa produção de 1 milhão de doses por dia e podem nos proporcionar, sim, a bater essa meta de vacinar todo mundo dos grupos das fases 1, 2 e 3 até junho, pessoal. Mas enfim, em conclusão, tá atrasado? Sim, tá atrasado. Tá lento o processo? Sim, tá lento o processo. Só que, independente de governo, pessoal, tanto o Butantan quanto a Fiocruz são instituições muito fortes, são instituições muito sérias e tem cientistas lá dentro muito fortes, especializados nisso, feitos para fazer vacina, que estudaram muito e têm a capacidade que a gente precisa. Então, eu confio nessas instituições, eu confio que o Butantan e que a Fiocruz vão conseguir entregar a demanda e vão conseguir entregar aquilo que eles estão dizendo que eles conseguem entregar. Pode ser que atrase um pouco? Pode ser que atrase um pouco. A Fiocruz já está atrasando um pouquinho. Eu poderia já estar mais junto. O Butantan conseguiu sair um pouco na frente agora, mas a Fiocruz vai chegar lá e tem até algumas vantagens em relação ao Butantan, porque em abril já consegue ficar independente dos insumos. Por outro lado, o Butantan está recebendo os insumos. E eu não vejo motivo que pare de receber esses insumos. Claro, exige um pouco de política, de diplomacia, exige, mas só que a gente tem que focar na ciência, e a ciência está sendo feita. Os insumos vão continuar vindo, assim, espero. Então, tem motivo para otimismo? Talvez não, porque a gente está longe de estar na situação ideal. Mas só que um pouquinho de esperança eu tenho sim, porque a tendência é que as coisas só melhorem daqui para frente. E se a gente conseguir manter essa meta de final de junho vacinar 50 milhões de pessoas com a primeira e com a segunda dose, aí sim a gente vai estar assim, ó, muito bem prontos para pensar no futuro. Mas primeiro 50 milhões de pessoas imunizadas, 100 milhões de doses aplicadas. Aí depois o resto a gente vê, tá, pessoal? Então, muito obrigado, se cuidem e até a próxima.